A sequência cancelada do Super Mario 64. Super Mario 64 é um daqueles jogos que, sem exagero, mano, mudou completamente a história dos videogames. Lançado Mas por que ele mudou, galera? Porque pra mim já existia jogo assim, não existia não? Ou ele foi o primeiro a fazer esse estilo? Eu não, ó, eu conheço Mario 64, mas eu nunca finalizei. Acredita? lá em Eu 1900... fico com medo de não gostar. Eu não jogo porque eu tenho medo de não gostar, entenda. Em 96, ele impressionou todo mundo com suas inovações e acabou moldando o futuro dos jogos de plataforma em 3D. Ah, 64 jogos de plataforma 3D. Ah, foi isso que ele revolucionou. trouxe uma liberdade de exploração que a gente nunca tinha visto. Ó, eu fico com medo de não gostar desse negócio de ficar explorando em 3D. Porque Mario pra mim é de lado, eu amo jogo de plataforma. Agora, jogo de plataforma 3D, eu não me lembro de ter jogado algum. Por isso que eu não sei se eu vou gostar. Quem sabe, né? Vamos ver aí. Mas se for jogar, eu vou jogar ele live, tá? Uma prévia do que estava por vir nos jogos das próximas gerações. Era realmente algo especial e todo mundo Cara, sabia. olha essa merda aqui, mano. Olha como é que o cara jogava a porra do Nintendo 64, nesse controle refudido aqui. É porque não tá capturando o meu cursor que eu tô apontando. Mas ó, galera, ó. Aqui, ó. Olha esse controle. Olha esse coisa aqui, mas pelo amor de Deus, mano. E foi o gênio. Ah, não, vamos separar a parte do analógico da parte das setinhas. Pelo amor de Deus, mano. Disso. Aliás, Super Mario 64 foi tão impactante para os jogos em 3D quanto Super Mario Bros de 1985 foi para os games em 2D. Com esse lançamento inovador, o nosso encanador bigodudo favorito conquistou o mundo mais uma vez, e não demorou muito para todo mundo que jogou ficar louco por uma continuação, imaginando o que o futuro guardava para essa Qual jogo que vem depois do Mario 64? Eu sou o Mitchell e essa é a história do Mario 64 2. Ih, caralho! Mario 65, como o Alucard falou. 64. Então, bora lá. A busca por uma continuação. Olha aí, mano. Imagine o seguinte cenário. Você Caraca! conseguiu pegar as 70 estrelas, derrotou o Bowser e salvou a princesa. Mas aí bate aquele sentimento de quero mais. Então você liga o Nintendo 64 de novo. O cara tem que ser viciado, hein? O cara tem que ser maluco. O cara platinou o jogo, aí quero mais, quero mais, quero mais. Isso é vício, hein? E volta ao jogo para explorar cada cantinho até pegar todas as 120 estrelas. Mas mesmo depois de fazer tudo isso, ainda não é o suficiente. Vamos ser droga. Ser sincero, não tinha nada igual a Super Mario 64 na época. Depois disso, vieram jogos incríveis como Donkey Kong 64 e o Banjo-Kazooie, mas eles não conseguiram replicar exatamente aquela sensação única que o Mario 64 trouxe. Aí é claro que você começa a pensar, cadê a continuação dessa bagaça? Um jogo tão bom e popular, é normal imaginar que uma sequência seria inevitável. Sem falar que por mais incrível que Mario 64 fosse, tinha algumas coisinhas que a gente queria ver na sequência, tipo jogar com Luigi e, é claro, poder dar aquela montada no Yoshi. Se você é da época... Não passe pano pra você mesmo, viu, Alucard? Não pode. Tá ligado que nos anos 90, todo mundo ficava de olho nas revistas de games. Galera, eu tenho uma... Cara, olha essa revista aqui do Final Fantasy. Esse desenho aqui, cara. Galera, eu tenho... Eita, pô, mulher nua aqui! Ó a mulher nua! Aqui, ó. 10 zoom na imagem, dá pra ver os peitos dela, caralho. Meu filho, antigamente eu tenho uma revista, mas não é de games. Eu tenho uma revista dessa aqui que ela ensina você a mexer no Photoshop dos anos 90. É muito legal a revista, cara. Ela é assim, ela tem um gráficozão de anime assim. Qualquer dia eu vou pegar ela pra... Era ensinando como fazer desenho anime no Photoshop dos anos 90. Eu vou pegar, ela deve estar ali por cima. Notícia sobre isso. E eu lembro que na época eu tinha lido algo sobre um suposto Super Mario 64 2. Então, pra fazer esse vídeo, eu fui pesquisar. É a lenda urbana, né, mano? Ó, fulano falou que cicrano, que não sei quem, que ouviu de não sei aonde na rádio, que contaram pro dono da rádio que era ligado ao cara do Japão, que o criador do Mario tava pensando em lançar Mario 64 2. Não era assim antigamente? Matéria em que um gerente de localização da Nintendo, chamado Dan Olsen, confirmou que o Super Mario 64 2 estava nos planos. Eita! E o próprio Miyamoto confirmou que coisas como jogar com o Luigi e montar no Yoshi estariam na continuação. Olha aí, olha. Não era fake, não era lenda urbana. Olha, eu vou te contar, mano. Pra conseguir essas informações sobre o Super Mario 64 2, eu tive que garimpar muito, porque praticamente
praticamente tudo que existe sobre o assunto está em inglês. Passei um bom tempo pesquisando em revistas antigas, fóruns e vídeos. A verdade é que essas notícias sobre a continuação do Mario 64 surgiram principalmente em eventos e entrevistas no exterior. Olha aí, Eu fui olha. a fundo para entender toda essa história. É top Deixa mesmo. aquele like pra dar uma Eu queria que tivesse essa revista ainda, ajuda mano. demais. Eu amo, uma coisa que eu amo fazer no DagStation é... Eu abro aquele painel, aí tem vários consoles. Aí eu entro, escolho um console, que já é, por si só já é difícil, porque tem vários, né? E todos os consoles têm jogos incríveis. Aí eu abro lá... aí eu abro, aí tem a lista dos jogos. Eu saio passando a lista e fico vendo o print do jogo, né? Sobre o que se trata o jogo, e o print da caixa. Tá? Aí eu fico, caralho, mano, olha esse jogo aqui, olha esse aqui, olha o print, esse print aqui parece maneiro. Me dá muita sensação antigamente, quando a gente pegava os DVDs, os jogos, e ficava olhando assim na capa, sabe? Tipo, olha isso aqui, que da hora. Olha esse outro desenho aqui, cara. Isso aqui. A gente fica vendo, sabe, cara? É muito legal isso, cara. É uma sensação legal, mano. Nos anos E isso eu só consigo replicar no DagStation hoje em dia. Felizmente. 90, as revistas de games em inglês começaram a soltar spoilers sobre o Mario 64 2. O próprio Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, deu algumas entrevistas em eventos como a E3, dizendo que o próximo jogo do Mario não ia sair em cartucho, mas sim no tal 64 Disk Drive, um acessório novo que a Nintendo estava desenvolvendo. E a melhor parte, o jogo... Esse acessório foi o responsável por fazer o PlayStation surgir, né? Assim, tem uma lore aí comprida. Mas foi essa porra aqui que fez o PlayStation surgir. Obrigado, 64D. teria modo para 2 jogadores e o Luigi estaria lá como personagem jogável. Mas com o tempo as notícias foram ficando meio escassas. A Nintendo deu aquela esfriada e parou de falar tanto sobre o assunto. E aí começou a rolar aquela dúvida: será que tudo isso era real ou era só papo de jornal de games? A única... É que foi isso aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Será que tudo isso era real ou era só papo de... Galera, isso aqui tá no jogo mesmo do Mario 64? Caralho, olha isso aí, mano. O Mario sem os olhos. Kiss. de jornal de games. A única certeza era que o Miyamoto mencionou que estavam trabalhando no projeto, mas que ele queria terminar o primeiro jogo do Zelda em 3D antes de se dedicar totalmente ao Mas Mario. tu não sabe da história de como ações, de como o PlayStation surgiu? Não, loucura. 4.2. Mas se você conhece a história... Esse Zelda aí eu tenho vontade de jogar. Não vou mentir, não. O Esu, ele jogou na live, eu fiquei olhando e fiquei, caralho, esse jogo parece maneiro, hein? Ação, não sei o que. Antes de se dedicar totalmente ao Mario 64 2. Mas se você conhece a história da Nintendo, sabe que o 64 Disk Drive foi um grande fracasso. Após vários adiamentos, esse periférico foi lançado apenas no Japão, em 1990. Tem jogo pra ele? 3 anos após o lançamento do Nintendo 64. Com o 64 Disk Drive fracassando comercialmente, E o que ele fazia demais? Ele tinha CD, botava o cartucho ali. O que ele fazia mais, galera? O que ele turbinava o console? Eu quero saber agora. a maioria dos jogos planejados para ele foi adaptado para cartuchos ou simplesmente cancelado. Infelizmente, Mario 64 2 parece ter sido mais uma vítima desse fiasco da Big N. E aí? Do protótipo ao Super Mario Sunshine. Agora, uma coisa que ninguém pode falar é que o Nintendo 64 ele era um dos consoles mais bonitos porque eles faziam aquelas versões translúcidas. Tinha um nome pra essas versões aí, mas ele era meio translúcido assim, aí tinha amarelo, azul, verde, era ciano, sabe? Pô, é bem bonitinho, cara. O PlayStation foi entregue a Moisés no topo do monte, junto com as tábuas. Em novembro de 1999, o Miyamoto comentou que por mais de um ano havia um protótipo de Mario e Luigi rodando em sua mesa. Ele mencionou que poderia adaptar o jogo. Ah, eu pensei que ele ia falar da história, sabe do que, Emerson? Que no Mario 64 você encontra, era pra ter tido o Luigi. E aí o cara sai vasculhando várias coisas. Não, cara, essa história aqui eu não ouvi não, hein? Gostei do vídeo. Para uma plataforma completamente nova. No entanto, o jogo estava apenas no início, com apenas um nível funcional e o multiplayer sendo o foco principal. E ficou por isso mesmo por anos.
Até que depois de toda aquela espera pela continuação do Super Mario 64, o próximo jogo 3D do Mario finalmente chegou, mas era bem diferente do que muita gente imaginava. Joga esse, joga Em esse. 2002 veio o Super Mario Sunshine para o GameCube, e embora tivesse algumas semelhanças com Mario 64, dava pra ver que as ideias tinham mudado bastante desde os planos iniciais. O jogo trazia uma pegada nova, com o Mario usando uma mochila jato que esguichava água, e a missão principal era limpar a ilha tropical de Delfino. Era uma vibe totalmente diferente. Caraca, mano, que pai, mano. A Nintendo deu uma vacilada aí, viu? Os caras poderiam ter... Não era nem 64, mano, vai lançar no mesmo estilo. Os caras quiserem... Eu acho que eles tentaram inovar mais uma vez, mas como é que inova uma coisa que já foi inovada? Sabe, é complicado. É complicado. Com gráficos lindos e tals. E finalmente o Yoshi apareceu no jogo. Mas cadê o Luigi? Pois é, meus amigos, ele ficou de fora de novo. Mas sabe o que é engraçado? Ninguém ficou tão chateado assim, porque na época o Luigi tinha acabado de ganhar seu próprio jogo no GameCube. Falam que esse Luigi Mansion é mó da hora, cara. Tenho vontade de jogar, galera. Ele, pela primeira vez na história, era o protagonista e tinha que resgatar o Mario. Então, mesmo sem o modo de 2 jogadores prometido, a galera seguiu curtindo Sunshine porque o jogo era realmente divertido, inovador. Ah, então Sunshine é Uma bom. mecânica diferente pro Mario. O renascimento de Super Mario 64. Renascimento. Agora, avançando Olha que porra é aquela, cara? Galera, isso tá no jogo mesmo? Essas esculturas aqui, maquiavélicas, que é isso? O Mario sem uns olhos? Moleque, que sinistro isso aí, mano. É, anos 90 não é brincadeira não, hein? tempo, chegamos a 2004, quando a Nintendo lançou o Nintendo DS. Ah, E, Nintendo cara, DS. esse console foi um sucesso absurdo. Vendeu incríveis 154 milhões de unidades. Eu tenho um Nintendo DS aqui. Acabou se tornando... Ah, eu tenho um Nintendo DS, galera. Sabia dessa? Só que a tela de cima dele tá quebrada. Aí só funciona a tela de baixo. console portátil mais vendido da Nintendo. O DS trouxe uma... Aí antes eu até pensei em consertar. Eu pensei em comprar a tela dele, que você compra na tela na AliExpress, tava 40 reais, 30 reais, era um negócio assim. Era bem baratinha a tela dele. Só que aí que viu os impostos, né? Agora uma tela custa 5 mil reais. Aí é complicado. O que chamou muita atenção, as duas telas, sendo uma delas sensível ao toque. Isso abriu um monte de possibilidades para os jogos. E adivinha só qual jogo veio junto no lançamento? O Super Mario 64 DS, que era uma versão turbinada do clássico do Nintendo. Turbinado todo fudido a resolução. Os melhorados, mais personagens jogáveis. Como assim melhorado, cara? O gráfico todo fudido. E até minigames extras. Agora, tá melhorado para mesmo. jogar com o Mario, você podia controlar o Yoshi, o Luigi e até o Wario. O jogo agora tinha 150 estrelas para coletar, o que era um pouco mais do que as 120 da versão original. E para deixar tudo ainda mais interessante, eles incluíram o modo multiplayer. Então, finalmente aquele sonho de jogar com vários personagens se realizou de certa forma. Muita gente especula... Como é que jogava online no DS? Quando ele tava pelo cabinho, era? Ou os bichos pegavam Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas aí? Que alguma das ideias pro Super Mario 64 2, aquele jogo cancelado do Nintendo 64 Disk Drive, acabaram sendo aproveitadas no Super Mario 64 DS. Pois em uma entrevista de 1998 a Nintendo Power, o Miyamoto mencionou que na época estava considerando um jogo com até 4 personagens jogáveis simultaneamente. E veja só, a ideia de ter vários personagens em um único jogo estilo Mario 64 realmente já estava na mesa há muito tempo. Descobertas e dados vazados. E agora vem a parte mais interessante do vídeo. Agora vem a parte que a Nintendo processa ele. Um Super Mario 64 2 para o Nintendo 64 Disk Drive, incrivelmente um jogo do Super Mario 64 para esse acessório surgiu de maneira bem bizarra em 2014. Um colecionador francês de Nintendo 64, que atende pelo nome de Jimmy 130, encontrou algo bem intrigante. Por que o nome dele é Jimmy 130? Você sempre tem um negócio desse. Enquanto vasculhava uma loja de usados no Japão. Cara, é incrível, mano. Você vasculha uma loja de usados nos Estados Unidos. Ai, achei um artefato que era da Microsoft, não sei o que. Ai, você vasculha uma loja qualquer no Japão. Ai, achei um negócio do videogame raro que não sei o que. Vasculhe uma loja aqui no Brasil. Você vai encontrar rato, fungo, mofo, presunto que eu falo é gente morta. Se liga?
Ô, meu irmão, aqui no Brasil não tem um canto que você vá, tipo, eu vou vasculhar nessa loja de penhores, que nem tem aqui, eu acho. Vou vasculhar nessa loja de penhores, tem uma coisa maneira aqui esperando. Pô, não é isso, não é não, O mano? que o Jimmy descobriu foi um disco de Nintendo 64 Disk Drive, com um rótulo mal cortado, sugerindo algum tipo de protótipo. Eita! Loja, sem entender o valor do item que tinham, Jimmy conseguiu comprar o produto por um preço bem barato. Rapidamente ele confirmou que aquele item era de fato o verdadeiro Super Mario 64 DD. Que garoto! Que esse disco foi produzido para rodar na. Cara, é incrível como nessa época dos anos 90 tinha muito esse negócio, protótipo de não sei o que, aí vazava, davam, os caras tava nem aí. Hoje em dia, tivesse um protótipo, sei lá, de PSP 2, né? Eu sei que tem o PS Vita, mas sei lá, PSP 2, PS Vita 2, sabe? Uma coisa assim, duvido que se perderia como se perdia na época essas coisas. Duvido, hoje em dia os caras sabem que essas coisas vai valer e que não pode vazar. Aí os caras ficam, não, vai sair não, vai sair não, vai sair não. E liga, quantos consoles ou protótipos de objetos, sei lá o que, não estão dentro das empresas até hoje. E a galera não descobre, mas na época a galera descobria, porque sempre vazava de alguma forma. Incrível, cara. Que loja é essa que tu acha que tem gente morta? Qualquer loja de brasileiro médio, cara. De loja de penhor, de interior, sabe? Armazém do seu Zé. Sempre tem, mano. Feira Shinkai Show da Nintendo em Olha aí, 1996, de acordo com a RetroGamer.net. O objetivo era promover o periférico 64DD, que é o 64 Disk Drive que eu tinha mencionado anteriormente. Mas como o acessório só foi lançado em 1999, lançar essa versão do jogo teria sido inútil. Essa versão do jogo tem poucas diferenças em relação à versão oficial em cartucho, com algumas mudanças sutis aqui e ali. O site The Cutting Room... Cara, imagina quantos anos de cadeia, quanto de dinheiro esse cara não se fudeu por disponibilizar a ROM, se liga, de um jogo que é o maior jogo da Nintendo, a maior franquia da Nintendo, além de ser um protótipo que não era nem pra ter chegado ao público de graça na internet. Imagina quanto esse cara não deve ter se fudido. Ou vai se fuder, né? documentou algumas dessas diferenças, como o fato curioso de que essa versão contém 2 cópias de tabela de áudio do jogo, sugerindo que os desenvolvedores não estavam muito preocupados em otimizar o espaço no disco do 64DD. O Super Mario 64DD também possui um bug sério na fase Tiny Hug Island, que faz o jogo travar totalmente, impossibilitando pegar todas as estrelas nessa conversão. Sempre vai ter alguém que vai consertar isso aí. Curiosamente, o disco contém gráficos não utilizados, como por exemplo aqueles bondinhos de São Francisco, algumas imagens do Wario e do Yoshi no Mario Kart 64 e até fotos de um funcionário desconhecido da Nintendo. Cara, porque... Cara, esses desenvolvedores são malucos, né, mano? Se você for atrás esses caras botam... Eu duvido que hoje em dia aconteça isso. Mas se você pegar essas coisas mais antigas, mas os caras sempre botavam foto de não sei o que, arquivo secreto dentro do jogo. Os caras metiam lá e foda-se, compilava e vendia. Tá ligado? Se liga, mas por que, cara? Tem foto desse fulano aí, ó. Eu vou ter que fazer isso com a DuckStation. Eu vou inserir lá dentro da DuckStation umas fotos minhas pelado, pra alguém que for mexer nos arquivos achar. Pronto. Quero ver. Coisas bem bizarras, né não? Agora, mais recentemente, em 2020, o ano que teve um vazamento massivo dos arquivos internos da Nintendo, onde exploradores digitais vasculharam os repositórios antigos de Super Mario 64 e encontraram arquivos de desenvolvimento que mostraram que a ideia de incluir Luigi no jogo já estava nos planos desde o começo. Até que finalmente um modelo 3D do Luigi planejado para o jogo foi recuperado décadas após o lançamento original. Eita! Aí, sem olho. Meus amigos, no fim das contas, a história de Super Mario 64 2 é muito mais interessante do que um simples cancelamento. Então é o seguinte, mano, já comenta aqui o que você achou do vídeo de hoje e quais jogos cancelados deu Mario cromado no Mario 64. você gostaria de ver nos próximos vídeos. E se gostou, já confere meu vídeo sobre o Final Fantasy VII no Nintendo 64. Ai, quero! A história por trás da criação do primeiro Resident Evil. Essa eu já vi. Até a próxima, um abraço! Pô, gostei, hein, Hermes, desse canalzinho aqui. Quem é? Ó, galera, ele só tem 2.000 inscritos, cara. Pô, vamos deixar lá a inscrição nele, like também. Pô, gente finíssima esse mano aí, ó. Lançou o vídeo há 12 dias.
Caramba, vou deixar um comentário. Caramba, disso eu não sabia. Muito da hora mesmo. Games, bicho. Mas que ele não pensa que eu fui sarcástico. Não é, cara.